Imagine a seguinte situação: você é um dos melhores clientes do banco, você tem dinheiro de sobra na poupança para não fazer passar necessidade nenhuma, mas o gerente, de forma deliberada, começa a não querer pagar os boletos de débito automático que você tem na conta. E eles começam a vencer, de juros, multa, os credores vão atrás, ele fala: nossa, cara, cuidado com esse cara, que eu não sei se lá no futuro ele vai estar bem das pernas ainda. Você fica sabendo da história, vai pra cima dele e ele fala: olha, mas você resolveu começar a gastar indo no cinema, resolveu ir no jantar, não pode, seu dinheiro tem que ficar todo paradinho aqui no banco. Esse exemplo, essa metáfora ilustra bem o tipo de chantagem que o seu Campos Neto do Banco Central tem feito com o Brasil, depois de um jantarzinho que ele teve com a turminha da Rede Globo, lá na casa do Luciano Huck, com o pessoal dos banqueiros e principalmente com a oposição via Tarcísio, e de repente começou um ataque especulativo brutal contra a nossa moeda, onde ele tem a obrigação de defender e não faz nada. Porque é exatamente isso que começou a ocorrer. É na cara de pau, na cara mais dura. Nós temos um presidente do Banco Central que não cumpre suas obrigações e que ao longo, desde que assumiu seu mandato em 2022, como você pode ver no gráfico acima, a dívida pública explodiu na mão dele, e não foi nem por conta do Bolsonaro, nem por conta do Lula, não. Foi porque esse cara, de maneira sorrateira, foi aumentando juros e aumentando juros dentro do governo Bolsonaro, e com isso aumentando a dívida pública para encher o bolso de banqueiro, e depois ficar nesse auê de pressionar para que os banqueiros não percam nenhum centavo desse aumento que ele deu de maneira irresponsável para esses caras ficarem mamando na teta sem trabalhar, e para que depois queira tirar de você, queira tirar um Bolsa Família, queiram tirar dinheiro do SUS, queiram tirar dinheiro da educação, queiram tirar dinheiro da moradia, porque é exatamente esse o tipo de chantagem que essa gente, esse conluio que envolve imprensa, envolve Campos Neto, envolve Tarcísio, supostamente tem feito no Brasil. Do nada começa um ataque especulativo e a gente tendo enormes reservas de dólares internacionais, que já era para ter sufocado isso há muito tempo, como inclusive ele fez de maneira também irresponsável durante o governo Bolsonaro, quando o dólar chegou a mais de R$6 e ele injetou dinheiro dessas reservas, derretendo 55 bilhões. Ele deu um prejuízo que ninguém tem falado aí, de quase 300 bilhões de reais só para socorrer o dólar durante o governo Bolsonaro, e que também teve como corresponsabilidade essa política extorsiva de juros que ele mantém a todo e qualquer preço, depois que o Bolsonaro, que se orgulhava de falar que não entendia de economia, entregou a chave do cofre para ele e para o Paulo Guedes, e eles arrebentaram com a economia do Brasil. Urge que as instituições e principalmente a população comece a se reunir do mesmo jeito que saiu na rua contra aquela PL ordinária que queria criminalizar vítimas de abuso, para pedir a cabeça desse cara e de todos aqueles que o sustentam por trás, a começar com o seu Pacheco, que até agora, mesmo com esse cara nunca batendo as metas, não botou esse filhote da ditadura para correr. E mais, esse cara tá dando um prejuízo multibilionário. Só o prejuízo que a gente viu aí na dívida pública depois da má gestão dele, dá para pagar a aposentadoria praticamente de um ano inteiro para o Brasil inteiro, para todo mundo que recebe aposentadoria. O sujeito é um desastre, irresponsável, atua contra os interesses nacionais e continua sabotando aí, dando declarações infames, mentirosas, que visam desestabilizar a nossa economia no momento onde o Brasil só faz crescer, só faz atrair investimento. Esse cara é um crápula que já deveria ter sido mandado embora, e já passou da hora da nossa sociedade reagir e acabar de vez com essa farsa de Banco Central autônomo, que de autônomo não tem nada, que estão tentando criar é um quarto poder no Brasil, onde teria o legislativo, onde tem o executivo, o judiciário e agora o poder dos banqueiros, que pega todo o nosso dinheiro e define como vai gastar, quanto vai cobrar de juros, e você que se vire para pagar, mesmo que seja extorsivo, inviabilizando o país. Portanto, cabe e urge que todos os brasileiros comecem a se movimentar, seja nas redes sociais, seja nas ruas, até que esse traste saia do Banco Central e mais, saia direto para os bancos dos réus na justiça e comece a explicar direitinho esse desastre que está
afundou o governo Bolsonaro, que é o principal responsável, ele com o Paulo Guedes, pelo Bolsonaro não ter conseguido se eleger. Direita, acorda pra vida, não foi nem a Covid não, foi esses caras que arrebentaram com a economia no governo Bolsonaro, e quando ele foi chegar para tentar se reeleger não tinha o que mostrar. E agora começa o mesmo processo de sabotagem ordinária que atenta contra o seu bolso, porque o dos ricos, você pode ter certeza, quando você está perdendo, o rico está ganhando. Quando você está tendo que pagar mais caro no dólar e vendo o seu dinheiro desvalorizar sem necessidade, o rico está se dando bem e rindo à toa. Portanto, se você não é um multirrico que pode ficar a vida inteira sem ter lavado um copo na sua vida, parta pra cima desse cara. De uma herança ruim, de um avô que sempre se aproveitou do Estado brasileiro e pelo jeito ensinou o neto a ser tão ruim quanto ele. E você, qual a sua opinião a respeito? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar o máximo de pessoas possíveis, porque chegou o momento da gente reagir antes que eles tentem fazer com o que eles fizeram lá naqueles ataques especulativos contra a Dilma. E sabe o que aconteceu? Derrubaram a Dilma, beleza. Só que nós ficamos 10 anos pagando essa conta. 10 anos que o Brasil parou de crescer porque gente da laia do Campos Neto, do seu Sérgio Moro, resolveram desestabilizar o Brasil. E como eles não têm voto, seja você de esquerda, porque quem tem voto é a esquerda e a direita, eles sabotam os governos dos dois. Portanto, você que é de direita, não pense que é vantagem embarcar nessa barca furada dessa gente não. Porque se você volta no poder, eles armam pra cima de você e faz a mesma coisa que fizeram com o Bolsonaro. Não consegue governar, não consegue apresentar os resultados, porque esses caras estão toda hora puxando todo o dinheiro que poderia chegar em benefício para as pessoas, para o bolso dos super ricos. Tanto que no governo Bolsonaro, enquanto o Brasil dobrava a dívida pública graças à irresponsabilidade desse sujeito junto com o Paulo Guedes, os bilionários se multiplicaram enquanto a miséria se disseminou por todo o país. Chegamos a 33 milhões de miseráveis e o principal responsável é esse sujeito junto com o Paulo Guedes. Não é nem o Bolsonaro, são esses dois. Portanto, de olho nesses inimigos do Brasil, e está na hora da gente criar coragem de botar essa turma para correr, ele e seus amiguinhos. Essa gente não ama o Brasil, são lesa-pátrias, estão sempre do lado do interesse dos super ricos para que você continue eternamente pobre, por mais que você trabalhe, por mais que você sacrifique, eles dão um jeito de ficar com a sua parte, enquanto eles não fazem nada.